Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba, a arrumação da mochila escolar. Ao arrumar a mochila escolar, deixe sempre que possível a criança ajudar. Permita que ela escolha um dos lanches, pois isso lhe dá a sensação de domínio da situação. E faça seu filho carregar o que ele puder. A mãe não deve levar tudo, mochila, lancheira, pasta, agenda, brinquedo, trabalhinho, enquanto a criança corre na frente com as mãos livres. A mãe não deve confundir o desejo de ajudar com o de fazer pelo filho. Deseduca a criança a mãe que carrega a mochila, pois o filho acaba acreditando que carregar as mochilas da vida é obrigação da mãe. Assim ele usufrui uma liberdade dependente, isto é, sua liberdade depende do esforço de outra pessoa. Esse é o perfil do folgado, já que a mãe se ofereceu para assumir o de sufocada. A energia desperdiçada no ato de preparar e carregar a mochila deve ser empregada de forma mais adequada, no acompanhamento do rendimento escolar e comportamental do filho. Então vejam bem, a criança deve ser ensinada a fazer mochila. A mãe vai sentar do lado da criança, independente da idade, pode ser lá no comecinho da sua vida escolar. A criança vai estar lá com todo o material, a mãe vai comprar esse material. Na hora de comprar o material, às vezes a mãe não pode levar a criança junto, porque ainda é muito imatura, a criança quer levar a loja inteira, a mãe não tem condições de comprar, então a mãe vai fazer o kitzinho da criança. Aí ela vai chegar em casa e vai falar, olha, isso aqui você vai usar para isso, né? Então a régua, a professora vai pedir na aula de desenho, você vai usar caneta, lápis, borracha no dia a dia, você vai usar cola, tesoura numa aula de arte, você vai estar usando o caderno todos os dias, tem o caderno de desenho que vai ser na quarta-feira, o livro de história na segunda, o livro de matemática na terça. Então, já que você vai ter dias diferentes, de aulas diferentes, materiais diferentes, então a mãe vai fazer um painel aqui. Então, você vai fazer um painelzinho lá com dias e horários de material que a criança tem que levar. No início ela não sabe ler, né? Mas você pode recortar figurinhas, por exemplo, e colocar num cartaz, né? O dia da régua, então tem o desenho da régua, o dia do livro de história, então tem a capa do livro de história lá no painelzinho, no começo, né? Até a criança aprender a ler. Ela vai se basear naquele painel para ela montar a mochila dela todos os dias. Obrigação da mãe qual vai ser? Vai ser de olhar a mochila para ver se não está faltando nada, né? Mas deixar a criança montar aquela mochila sozinha. A criança tem que ter autonomia para isso, porque senão você vai estar ensinando essa criança a ser um belo de um folgado. Você faz a mochila, você faz o lanchinho, você tem uma série de coisas que ele tem que carregar, a mãe coloca tudo no braço, ainda tem que colocar o Joãozinho também no colo, porque ele é muito pequenininho, você tem dó dele andar, e chega na porta da escola, você despeja tudo aquilo para a professora, e a professora vai fazer o quê mesmo? A professora não vai colocar o Joãozinho no colo. A professora não vai pegar a mochila do Joãozinho, vai ficar abrindo a mochila para ver se o material está lá dentro. Ela vai pedir o material, ela vai querer fazer o uso do material e vai mandar o Joãozinho abrir a mochila. Muitas das vezes a criança sente aquele impacto no primeiro dia, porque está acostumada a mãe fazer tudo por ele. Aí você pergunta para ele, você tem borracha? Ele olha para tua cara e fica assim, parado, assustado, muitas das vezes. Aí você fala, mas peraí, olha a sua mochila, vê se você tem a borracha. Ele não sabe nem o que é, porque a mãe não apresentou para ele o que é uma borracha. Eu tive crianças que você falava, pega o lápis, não sabe o que é o lápis, não sabe pegar no lápis. A mãe não vai alfabetizar a criança, mas tem que dar um norte, né? Olha, filho, isso aqui é um lápis, isso aqui é uma borracha, você vai usar, né, a tesoura, você vai usar a cola, dar nomes às coisas. A família tem que conversar com a criança para ela saber o nome dos objetos. Para chegar na sala de aula, a professora pedir aquele material e o Joãozinho, a Mariazinha saber se sair, né? As atividades a professora ensina, mas e o nome dos objetos? Os pais não puderam dar esses nomes, né? Agora o pai e a mãe que pode levar numa loja a criança, que sabe que a criança não vai abusar, então também é legal a criança chegar lá e escolher a cor da borracha que ela quer usar, a capa do caderno que ela quer usar, né? É bacana. Mas se a criança tem o limite, se a criança não vai fazer estardalhaço numa loja querendo levar tudo, né? Os pais com poucas condições, então tem essas duas situações, o que pode e o que não pode. O que pode, leva na loja, seria legal a criança escolher o seu material. Aquele que não pode, que a mãe vê que vai extrapolar, vai dar problema, vai ficar com vontade, não tem como comprar, então não leva, compra o material. Até o pai e a mãe comprar o material, beleza, mas o pai e a mãe ficar de olho na responsabilidade que a criança deve ter de montar o seu material e levar o seu material para a escola,
E chegou em casa, obrigação do pai e a mãe é falar, tira tudo da mochila, vamos limpar. Nessa que o Joãozinho e a Mariazinha vai limpar o material, a mãe vai estar vendo se está faltando alguma coisa. Por que está faltando lápis? Aonde você deixou o seu lápis? Ah, não sei, tem muita criança que é cabeça de vento, né? Cabeça de borboleta que a gente fala. Não tem que ser cabeça de borboleta. Você não pode esquecer. Você vai chegar na escola amanhã e vai perguntar à professora, cadê meu lápis? Se está aqui, se alguém viu, se algum colega pegou. Nome, colocar nome em todo o material da criança, na borracha, no lápis, na tesoura, na cola, todo material tem que ter nome. Camiseta da escola, hoje se usa uniforme, coloca nome na gola da camisa da criança. Às vezes vai jogar bola, os meninos, né? Pede para tirar a camisa, quando vê mistura a camisa dos colegas. Blusa de frio, eles largam blusa de frio em todos os cantos, no começo, até o professor disciplinar em sala de aula. A blusa de frio geralmente cria um problema na sala de aula, porque ninguém sabe de quem é a blusa, então colocar nome em tudo. É importante a criança estar levando para a escola um plástico, ou levar um pano, seja pano de prato, se não tiver condição de colocar um plástico, para a criança colocar o material dela em cima desse plástico. Por quê? Todo tipo de vírus, vamos lá, uma criança que sentou anteriormente ao seu filho na carteira, ela estava ali, às vezes desceu o ranho do nariz, às vezes espirrou e cai na carteira. Então, o teu filho vai colocar um plástico, vai colocar um pano para proteger aquela carteira ali, o teu material, né? O teu material vai ficar protegido perante o plástico ou o pano. Se for pano, vai ter que ter um trabalho extra. Esse pano vai chegar em casa, vai ser lavado, tem que ser lavado. Se ele sujo no outro dia, não vai adiantar muita coisa. Se for plástico, a mãe tem que dar uma passada de álcool, né? A mãe não, colocar o Joãozinho e a Mariazinha para fazer isso. Passar um álcool no plástico, tanto na parte de cima como na parte de baixo. Capa de caderno, passar um álcool na capa de caderno, passar álcool no lápis. Não é exagero, não. Eu sempre fiz isso com os meus alunos. Dificilmente aluno meu ficava doente. Dificilmente tinha aquela coisa de, metade da sala está faltando porque está gripado. Porque eles viviam na higiene dentro da sala de aula. Então, enquanto professor, eu exigia a limpeza na sala de aula. Chegou na sala de aula, passa álcool na carteira. Então, eles traziam lá uma bisnaguinha de desodorante, né? Com álcool em gel ou álcool líquido que fosse, um paninho e limpava a carteira, limpava a cadeira onde sentava, né? E depois colocava o plástico e colocava o material, e esse material os pais mandavam limpar em casa. Então, o Joãozinho e a Mariazinha estavam condicionados a viver num ambiente limpo. Isso é muito importante. E no meio da limpeza, você está garantindo que a criança está conferindo o material dela, tanto na sala de aula como em casa. Então, nada de fazer para o Joãozinho e para a Mariazinha. Eles é que devem fazer. De início vão fazer errado, vão fazer de qualquer jeito, é normal. Mas aí você vai orientando para que eles façam cada vez melhor, né? Na carteira tem que ter um potinho, aquele velho potinho de margarina da nossa época, né? Quem era da década de 70 aí. Um potinho de margarina lá em cima da mesa, para o Joãozinho e Mariazinha não ficar levantando toda hora para apontar lápis. Na verdade, eles não precisam nem apontar lápis, só se o lápis quebrar. Porque a obrigação de pai e mãe é quando chegar em casa, ver que o lápis está desapontado, mandar apontar em casa. O lápis tem que ir para a escola apontado, né? Então, tudo para facilitar o quê? O aprendizado da criança. Porque se ela ficar intertida aqui apontando o lápis, ela não presta atenção no que o professor está falando. Ela fica atrasada na lição dela. Aí depois chega em casa e fala, a professora apagou a lousa, não deu tempo de eu copiar. O que você ficou fazendo na aula? Estava lá apontando lápis. E se é esses lápis sem vergonha, né? Porque infelizmente, gente, a gente tem duas marcas boas de lápis, né? São mais caras, mas são as boas, que quebram quando realmente a ponta quebrou. Mas tem umas tão sem vergonha que enquanto professor a gente passava tanto nervoso, parece que o lote, eles derrubam esse lote no meio do caminho e o lápis já vem todo picotado, a criança aponta, a ponta quebra, a ponta quebra. Então, a criança tem que ter um material bom para que ela se sinta, né, valorizada no trabalho dela. Né? É tão importante quando o pai soa e compra um lápis de 36 cores, por exemplo. Nossa, a criança vem radiante na sala de aula porque tem 36 cores diferentes, né? Aí, tem aqueles mais humildes que compram 6 cores. Poxa,
a criança vem cabecinha baixa, né? Porque a pintura dela vai ser muito... Então, assim, eu sempre falei para os pais, não tem medida o amor de pai e mãe, sabe? Não tem aquele negócio de, eu vou reduzir gastos com meu filho. Não, o que você puder investir, investe, né? Se você puder comprar, eu lembro quando pequenininha, a minha mãe comprava, na época, era início daquelas borrachinhas cheirosas, né? Com cheirinho de morango, cheiro de fruta. A minha mãe, com toda a dificuldade que a gente passava na época, minha mãe ia na lojinha, era caro aquelas borrachinhas coloridas, minha mãe comprava aquelas borrachinhas, sempre que ela podia, ela trocava minhas borrachas, porque aquilo lá encarde fácil, né? Não é que nem uma borracha boa, branca. A melhor borracha que tem é a branca, a mais barata e a melhor que tem. Mas a de cheirinho, né? Incentivava, porque quando minha mãe ia trocar a borracha, eu ficava eufórica, esperando qual é o próximo desenho, qual é o próximo cheirinho que ia ter. Aqueles estojos, eu comecei com estojo de madeira, né, que você puxava a tampa, fechava a tampa, começou com um estojo pequeno, depois minha mãe comprou um grande, que era duplo, cabia lápis de cor, um monte de coisa dentro, régua, depois minha mãe começou a comprar outros, que eram uns estojinhos mais de bichinho, com a tampa era almofadinha. Pô, eu tô com 50, eu vou fazer 52 anos, eu lembro disso, que era coisa que eu tinha 6, 7 anos de idade, marca a vida de uma pessoa, o carinho que a mãe, o pai... né? Apesar das dificuldades, eles dispensam aquela criança ali. Mas eu não me lembro em momento nenhum da minha mãe sentar e falar, olha, eu vou fazer a sua mochila. Não, era eu que fazia. Né? Minha mãe nunca falou, eu vou carregar a sua mochila. Não, eu que carregava, pesado ou leve. Para não falar que meus pais não carregavam minha mochila, quando tem aquele dia que a escola dá livro, por exemplo. Então tem o dia que a escola já dispensa lá nas crianças 5, 6 livros. É muito livro, é muito pesado. Aí sim, nesses dias que a gente ganhava livro, minha mãe pegava minha mochila e levava embora para casa, porque era uma situação, né, muito pesado. E uma preocupação que professores têm que ter em relação à mochila, né, e pais, é que a mochila sobrecarrega a coluna da criança, que está em desenvolvimento. Então, a mochila não pode ser tão pesada. Os professores têm que ter esse cuidado de variar os dias dos livros, né? Quem utiliza livro, para que a criança não tenha que carregar 2, 3 livros num dia, junto com o caderno e mais o restante do material. Fica aquela mochila pesada, sobrecarregando a coluna da criança, que como está em desenvolvimento, não desenvolve, ou desenvolve toda torta, né? Então, nós temos que ter esse carinho, esse cuidado com a criança. A mochila é dela, quem tem que carregar é ela, mas tem que ter o peso adequado para isso. Teve muita reportagem que passou em televisão, por muito tempo que eu fui vendo, falando dos problemas graves de coluna, né, causados na infância. Às vezes você nem percebe, porque a criança é toda saudável, toda espoleta, né? E, no entanto, é um peso sobrecarregando ela, que é perigoso para o seu desenvolvimento, né, do corpo. Então, é isso. Tanto os pais como os professores, sempre vigilantes em relação ao material, né? Às vezes o colega, a criança gosta de uma borracha do colega, sem querer, né? Sem malícia, pega a borracha do colega e não devolve. Então, é sempre buscando na criança mostrar que ela tem responsabilidade com o material dela e que ela tem que ter respeito com o material do outro. Cada um tem aquilo que pode comprar, né? Cada um tem aquilo que o pai e a mãe podem oferecer, não deve desejar o que é do outro, trabalhar valores em cima disso é a coisa mais fácil do mundo, né? Eu nunca tive, para não falar nunca, eu lembro de um aluno, 32 anos, eu só vou lembrar dele, não, creio que eu não tive outro, um caso grave na sala de aula. Esse garoto, eu troquei ele de lugar várias vezes, porque todo lugar que ele sentava, ele apresentava novidade. Ele pegava material dos outros, ele sumia com o material, inclusive com o meu material, ele fez isso. Tive um pendrive com o trabalho que eu tinha realizado com a molecada toda. Ele passou pela minha mesa, botou a mão no pendrive e levou embora. Então, esse aluno me deu muito problema em relação a se apegar ao que é dos outros. Aí você chamava a mãe na escola, toda vez que eu chamei, a mãe falava assim, por que meu filho? Por que ele? Não tem outra criança que pode estar fazendo isso? Então, pela resposta da mãe, vocês já sabem, né? É uma situação de que vai passar a mão na cabeça dessa criança o resto da vida, que hoje já não é mais criança, é um marmanjo, já faz muitos anos isso,
e que com certeza deve ter se tornado um delinquente devido à mãe passar a mão na cabeça. Então a gente deve buscar a responsabilidade da criança. Chegou com alguma coisa estranha em casa, faz devolver. E ensinar na sala de aula que cada um tem o que pode. Que a gente não tem que ficar querendo. Eu não deixo pegar material emprestado, gente. Vocês vão falar assim, como professora, a Patrícia deve ser o ó. Sou sim. Eu não deixar ela pegar material emprestado. Aí vocês vão falar, mas não é um trabalho solidário isso? Não é ensinar a ser caridoso com o colega? Não, é ensinar a ser folgado. Por quê? O Joãozinho que tá sem borracha, ele vai chegar todo dia na sala de aula e vai pedir borracha emprestada. Todo dia ele sabe que alguém vai emprestar. Ele vai comprar borracha? Ele vai falar para a mãe dele que tá faltando borracha? A mãe dele se toca que ele tá sem borracha? Não, é todo mundo folgado ali. Ele sabe que chegar na sala todo mundo vai se virar para ele ter a borracha. Então você não pode reforçar essa ideia. Então eu não deixava emprestar nada. Mas Patrícia, um dia que a criança esquece, não, um dia que ela esquece, ela fica sem fazer. Ela fica sem, não dá para ela fazer com lápis de escrever, porque ela tá sem lápis de escrever, ela faz com lápis de cor. Não dá para ela colar, ela cola em casa. Não dá para ela recortar, fica sem recortar. Mas ela não vai pegar nada do outro. Porque se você abrir a brecha para emprestarem material, o outro que a mãe teve todo um sufoco para comprar o material, pagar o material, está sendo lesado. Porque outros estão usando o material que é dele. Então isso a gente não deve fazer. Você vai num dentista, o dentista pega material emprestado de outro dentista? Não, ele tem que ter o dele. Você vai numa delegacia, o delegado pega a algema de outro emprestado? Não, ele tem que ter a dele. Então, cada um, a gente vai preparando, como eu sempre falo, a gente está preparando a criança para o futuro principalmente para o trabalho. Então, a responsabilidade que a criança tem que ter, no futuro ela vai ser exigida também. Ela tem que ter o material dela, ela tem que ter cuidado com o material dela, ela tem que ser responsável. Então, criança é de pequeno, que a gente começa a chamar a atenção para que lá no futuro não cause problema nem danos a ninguém. Nem tenha inveja, sabe? Dá para trabalhar uma série de coisas em cima disso. Valores é que não faltam em cima de material escolar. Porque aí você trabalha higiene, você trabalha organização, você trabalha a questão dos cuidados, da responsabilidade. Dá para trabalhar uma série de coisas. Se o professor quiser, com material escolar, ele tem um leque de assuntos para trabalhar. E os pais, a questão da obrigação, a questão da responsabilidade, a questão da atenção, a questão do que é certo, o que é errado, trazer coisas dos outros está errado, você cuidar das suas coisas está certo, Então, é isso. Com o material escolar dá para se fazer muita coisa, tanto do âmbito escolar como familiar. É só vocês nortearem a criança e não querer fazer por ela. Fazer por ela está errado, completamente errado.